de expor a minha verdade e não ser aceito. É verdade. Muitas vezes a gente tem... eu tive ideias verdadeiras que vêm das entranhas, que hoje, tranquilamente, eu digo que vem do lado espiritual, da minha missão de vida, que eu procrastinei por medo de não ser aceito. Muitas vezes a nossa educação ela não é preparada para a gente cultivar o que vem de dentro. Então, acho que o primeiro ponto é a coragem da gente honrar. Quando eu tive coragem de honrar o Folga na Direção, que era um grito da minha alma, ele saiu, ele foi para frente. Ele foi, tinha um impulso sagrado, um impulso da alma. Porque as ferramentas para a gente colocar os projetos, hoje, felizmente, hoje mais ainda, elas estão disponíveis, elas estão gratuitas, elas estão a um clique. Nós temos uma abundância de ferramentas, Sim. Nós temos uma abundância de metodologias. O que nós temos de escassez é da capacidade de a gente aquietar, honrar o nosso interno, honrar as nossas intuições, colocá-las na mesa, se relacionar com elas e aí usar as melhores ferramentas do mercado para a gente transformar o nosso projeto palpável e real. Por quê? Porque se a gente... tem uma ferramenta que acho que é bem conhecida da galera que te escuta, mas se ainda não conhece, é um TED que o Simon Sinek deu, que ele é tão simples que às vezes as pessoas deixam passar, que é sobre o ciclo dourado, que tem no YouTube, é facinho das pessoas encontrarem, que basicamente ele desenhou que as empresas que mais se mantiveram e que mais têm afinidade com os seus seguidores, os seus clientes, são as pessoas que identificaram o porquê da empresa, e não como e nem o que elas faziam. Então, o que mobiliza aquele negócio, aquela empresa, é o porquê. É o propósito, que hoje, felizmente, está tão em voga a palavra propósito, mas o que eu classifico o propósito como um elixir, que quando a gente sente o cheiro, quando a gente toca nele, a gente se reconecta com o que a gente tem de mais potente, com o que a gente tem de mais verdadeiro dentro da gente. Então, Simon Sinek, olhando isso, ele percebeu que a gente tem que cuidar muito de descobrir o porquê, de descobrir o que me move de verdade, para depois a gente entender como a gente vai realizar e, por fim, o que a gente vai realizar. Então, o que eu tenho feito depois de muito trabalhar autoconhecimento e empreendedorismo é, na mentoria criativa, eu conecto e tento entender com a pessoa o que é que está por trás daquele projeto ou daquele desafio que ela me traz. A mentoria criativa, só para todo mundo que está nos escutando entender, é um processo de ciclo curto, 4 encontros, onde a gente desenha um desafio prático, pé no chão, e a gente começa um trabalho para chegar, para decolar e aí pousar nesse desafio. Nesses 4 encontros, que são quinzenais, o tanto de situações que aparecem no meio desse processo, normalmente aparecem crenças limitantes, aparecem desafios com a família, aparecem desafios de autoestima, e não a capacidade de realmente colocar em prática aquelas ações. Então, o meu trabalho como mentor criativo, muitas vezes, é acolher, escutar, aprofundar, passar exercícios para, de alguma forma, desenferrujar algum potencial que essa pessoa tem, porque ela consegue fazer sozinho. É como se, assim, nesse momento que ela se encontra comigo, as pessoas estão muito carentes de conversa, estão muito carentes de falar de um lugar de coração, estão muito carentes em se abrir para um desconhecido. Quando a gente se vulnerabiliza, a gente se encontra. E quando a gente se encontra, a gente reconecta com a nossa principal potência. E uma relação onde os dois querem colocar sua potência na mesa, potencializa demais qualquer coisa que a gente for fazer. Tem vezes que a pessoa não consegue se conectar com a criatividade dela porque ela tem um desafio com a mãe. Quantos problemas de ir para a vida não são porque a gente não honra pai e mãe? Eu acho que tem esse lugar da gente honrar esse vazio, esse sutil, esse sagrado que todos nós temos. A gente sabe como fazer. A colaboração, a generosidade, ela não é do curso XYZ ou da economia colaborativa, ela é nossa. Sim. Tudo isso é nosso. Mas fizeram a gente acreditar, e aí estão as crenças limitantes, que a gente não é capaz, que a gente não dá conta, e que a gente tem que imputar um modelo
que é um modelo que a gente não tem acesso, então a gente tem que comprar. Então, uma coisa que eu venho entendendo, e a cada curso, a cada vivência, a cada experiência, é partir do pressuposto que eu tenho condições de fazer qualquer coisa se eu honrar a minha verdade e o meu propósito. Eu tenho condições. Eu já começo a sonhar um projeto ou um negócio já com esse poder de ter condições. Ah, mas tu é fodão, tu consegue fazer... Não. Eu tenho condições de iniciar. Sim. Aí eu vou perceber que eu vou precisar de gente, porque a gente precisa, então eu posso ligar para o Délio, posso ligar para o Rafael, para o Ricardo, para a Giovana, para a Joana. Sim. Eu vou precisar, talvez, de conhecimento, então eu entro na internet e começo a buscar, ou peço para um mentor me ajudar. Eu vou precisar de recursos financeiros, ou talvez não, às vezes eu posso trocar serviço, mas essa possibilidade de começar qualquer coisa acreditando que eu posso, já é um grande poder, pelo menos na minha visão. Quem disse que eu não posso? Sabe aquela coisa? Sim. Quem disse que eu não posso? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Quem disse que eu não posso respirar bem sem fazer yoga e meditação? Quem disse que eu não posso ficar 10 minutos observando a minha respiração e acreditando que eu tenho condições de melhorar? E o que eu tenho feito, e falado agora do quesito masculino, né? As crenças imputadas em nós homens, elas são cruéis e assustadoras, assim, né? Nós tivemos sempre que ser os mais fodas, os pegadores, os caras que não podem chorar, que a gente não pode pedir ajuda porque a gente seria chacotado. Sim. Então a gente nasce sob uma pressão muito forte de matar a nossa sensibilidade, e matando a nossa sensibilidade a gente perde a conexão com a nossa intuição, e perdendo a conexão com a nossa intuição a gente vira só um corpo, a gente fica frio. Então aí, quando a gente não tem a capacidade e o poder de ancorar na nossa verdade, a gente começa a importar a verdade dos outros, e aí as crenças limitantes acabam com a gente. Então, se a gente está fraco de espírito, qualquer coisa que venha de fora gruda na gente, é como se a gente vestisse uma blusa, uma camisa de força, literalmente, de uma crença que não é nossa. E isso vem matando gerações e gerações. As mulheres sofrem muito mais, mas ainda guardam dentro de si. Eu não sou mulher, não posso falar por elas, não é meu lugar de fala, mas o que eu percebo é que a sensibilidade, a intuição, o companheirismo, a colaboração, o serviço está muito vivo ainda, porque tem um trabalho ancestral de conexão com a natureza e com a espiritualidade. O homem se perdeu nesse lugar mais fraco, e aí, para se fazer forte ou mais foda que os outros, usa da agressão, usa do excesso, usa da opressão. E o que é preocupante na minha visão, Délio, nesse sentido, é que as grandes lideranças que estão tomando decisões há séculos são de homens brancos, héteros. Então isso me preocupa, e eu acho que esse momento está nos convidando para rever principalmente isso, assim, né? Então os nossos grupos de homens, rapidamente, eu estou à frente do Brotherhood aqui em Floripa, e lá no Rio de Janeiro, do Sagrado e Profano Masculino, são rodas de diálogo onde a gente faz uma coisa bem simples. Abre um campo de confiança para homens sentarem em roda e olharem um para o outro com um espírito de colaboração e conversar sobre um tema que vai de pornografia à paternidade, passando por disciplina, coragem, passando por assédio, passando por tudo, assim. E o que eu venho percebendo, felizmente, é esse movimento crescer cada vez mais. No Brasil tem vários grupos de homens se conhecendo, de homens com saudade de ter amigos verdadeiros para se vulnerabilizar e para receber um abraço de apoio. Então, assim, como que uma cultura onde homens foram criados dessa forma, nós vamos ter colaboração, nós vamos ter amor, nós precisamos ressignificar muita coisa. Na questão da paternidade, quando você toca nela, e é onde eu queria chegar também, o Rodrigo foi pai há 2 meses e pouco, da Malu, da linda Malu, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente. O Rodrigo chegou na paternidade agora, com 33 anos. Eu cheguei com 25, no meio de um momento muito turbulento,
que não havia planejamento nenhum e aconteceu, e graças a Deus a Maria Clara chegou trazendo todo esse amor e me ensinando tanto, mas o que foi muito complicado e que hoje eu tento trabalhar de diversas maneiras é tentar achar esse modelo de pai que você busca na sua casa, você busca na sociedade, e de homem também, e de modelo de homem, daquele momento, que estou falando de 10 anos atrás, quanta coisa mudou, né? E quanto foi sofrível, e quanto eu me senti atacado em diversas vulnerabilidades, e que essas vulnerabilidades, elas realmente eram o que eu tinha de mais precioso. Então, que uma sensibilidade, um ouvir que muitas vezes, né, não era valorizado e muitas vezes eu não sabia utilizar, né? E graças a Maria Clara ela me ensina muito sobre o tempo, então o tempo das coisas, né? Da qualidade do tempo que eu estou ao lado dela e o que eu posso usufruir disso, desse encontro, dessa troca e tudo isso que a gente está vivenciando está falando muito sobre o tempo. Como é que a Malu já transformou a sua vida desde a barriga de quando ela estava na barriga da Rô? Uma coisa interessante para te contar, hoje exatamente fazem 40 dias que ela nasceu, uma quarentena de verdade, assim. E isso é muito interessante, assim, como nesses 40 dias eu morri para muita coisa e renasci, assim. É muito bonito. Eu acho que a primeira coisa para falar da paternidade é que eu estou na melhor fase da minha vida e eu me planejei para isso, assim. Então isso eu acho que é um privilégio, um merecimento ou alguma coisa que é boa. Eu sei que é boa porque, assim, eu e a Rose estamos juntos há 10 anos e a gente sempre colocou a questão de um filho ou de uma filha um pouco para frente, porque a gente estava encantado pelo mundo, viajando muito, empreendendo bastante. Então, a gente sempre quis fazer com que esse momento não fosse um peso, e sim o nosso principal momento. Assim. Então, a paternidade vem num momento ideal, quando a gente escolhe sair do Rio de Janeiro e vir para Florianópolis. Hoje eu moro num lugar que tem horta, que tem meu pomarzinho, uma ruinha de terra, um muro baixo, um lugar onde eu sonho que a minha filha possa crescer, né? E aí, de repente, ela chega. Um pouco antes dela chegar, né? Acho que o primeiro sentimento que vem é o de amor expandido, né? É o de sentir algo que não se sente sem viver mesmo, assim, né? Acho que um pouco antes eu tive o prazer também de participar de rodas de gestante, eu e a Roberta e a Malu, né? E foi um momento que eu comecei a transbordar de emoção, porque eram nós e mais 15 ou 16 casais, todos com seus filhos dentro da barriga, mês a mês, dia a dia, vendo um ser construído por mim e pela Roberta crescer, né? A cada ultrassom, a cada conquista, era um amor que aumentava cada vez mais. Quem foi pai e mãe e pôde aceitar isso, deve ter sentido isso também. E aí a gente se preparou para um parto natural. Eu parei junto com a Roberta, né? Foram 14 horas de trabalho de parto, desde o rompimento da bolsa até a gente entrar numa piscina, numa banheira, e com a ajuda da doula e da nossa obstetra, foram 7 horas dentro dessa piscina até a Malu sair e vir para o nosso colo. Cada contração eu sentia, a cada dor eu sentia junto, e a hora que ela sai de olhos abertos de dentro da água, é o sagrado, né? O espiritual vindo para esse plano e vindo para o nosso colo, assim. Eu começo a acessar uma nova prateleira de sensações e de emoções, assim, né? Amor, impotência, porque tem vezes que a gente não consegue acudir uma dor porque ela não consegue falar. Então, o que acontece nesse momento é a oração e um pedido para nossos amigos espirituais apoiarem. Então, vem alguns sentimentos desse lugar, não é tudo cor-de-rosa, vem esses sentimentos de preocupação, de raiva, de amor. Mas o que eu mais tenho curtido é que são 40 dias, eu, a Roberta e ela, a gente aprendendo muito na intuição, sem visita nenhuma, escutando e servindo a um ser
recém-chegado do plano espiritual, né? É como se eu estivesse recebendo um ser iluminado dentro da minha casa.